Eu sou Edivaldo Filho, eu continuo pela graça de Deus sendo professor da Escola Bíblica hoje. Sou o Bruno César, também pela graça de Deus, para copiar aqui filho, também sou professor da Escola Bíblica hoje. Mas copiar coisas boas vale a pena, cara. Tá certo? Tá certo, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Na continuidade, Bruno, aí essa série de pregações, vamos conversar sobre pregação no Novo Testamento. Se abre um novo universo, então, né? De pregação, de pregadores. A pregação, o ensino continua, mas agora já muda até os métodos também, cara. É verdade. Novo Testamento, né? É verdade. Começamos com Deus, o primeiro pregador. Agora dá pra gente dizer que começa com João Batista. Começa com João Batista, né? É o primeiro pregador oficial dos escritos do Novo Testamento. Isso, embora ele ainda pertença à era da Antiga Aliança. Sim, né? da Antiga Aliança. É o último dos moicanos. Isso, mas está registrado sobre ele no Novo Testamento. Isso. E a gente começa com João Batista, inclusive o seu método, o seu público e o seu lugar de pregação. Que coisa paradoxa em algumas coisas. A saudação dele, né, que não era graça e paz, amados. Não, era não. Raça de víbora, né? Mó de carniça, vocês estão fazendo o que aqui? E ele traz, ele ainda pertencendo a essa ideia da Antiga Aliança, ele traz aquela característica também. Ele pregava o que ele se alimentava, sabe? O lugar onde ele pregava. Se tivesse YouTube no tempo de João Batista, ele certamente seguiria o canal do profeta Elias, né? É verdade. É tanto que ele, no Novo Testamento, você a reencarnação de Elias, e ele diz várias vezes, para que isso fique claro, nós acreditamos assim, ele mesmo diz, não foi eu, não sou. Não sou. Certo? Mas João Batista é considerado, claro, e é destacado como um excelente pregador e anunciou as Escrituras e interpretou e aplicou as Escrituras a Cristo, a pessoa de Jesus, e ali, com 6 meses de diferença, se cumprindo aquela pregação, aquela mensagem dele, durante a pregação dele, enquanto ele batizava no Rio Jordão. Sim. Então começa o Novo Testamento trazendo João Batista como um excelente pregador, ensinando a ideia, pregando e ensinando as Escrituras, cara. Algumas características de João Batista me chamam muita atenção. Cheio do Espírito antes de nascer. Desde o ventre da mãe, cheio do Espírito. Humilde. Ele era da linha sacerdotal. Zacarias estava servindo no templo quando recebeu a mensagem do anjo, que seria pai de João Batista, né? E ele não diz que é conferencista. Um monte de gente besta por aí hoje. Tu é o quê? Eu sou conferencista. Mas no Facebook da turma não tem isso não, né? Ah, pelo amor de Deus. Você já viu alguém que tem no Facebook conferencista, fulano de tal? Desconsidera. Então ele diz assim, quem você é? Quando o povo pergunta, você é o Cristo? Você é não sei o que? Não. Quem você é? Ele nem diz, eu sou fulano de tal, eu sou primo do homem. Não, ele nem diz que é alguém, ele diz, eu sou a voz. Olha, no meu currículo aqui tem dizendo que eu mexi na barriga da minha mãe quando a mãe do Salvador tocou. Não tinha, o cara não dava currículo de pregador. Eu sou a voz. Ele nem se considerava uma pessoa por esse aspecto aí. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Tá? Então, em primeiro lugar, tá faltando muito aprendendo com ele, cara. Nos pregadores. Com João Batista, é verdade. E corajoso, né? Outra característica dele, sem dúvida, muito corajoso. Sim. Ainda outra característica, não realizou nunca um milagre. É interessante, é né? Cheio do Espírito, mas não fez milagre. Contudo, lá no Evangelho de João, que não é ele que escreve, né? É outro João, diz lá que mesmo ele nunca tendo feito milagre, capítulo 12 de João, finalzinho lá, diz que tudo que ele ensinou sobre Jesus é a verdade. E é isso que mais importa na pregação, ensinar a verdade sobre Jesus. Depois vem Jesus, nessa sequência. Somente. Eu tenho entendido e ensinado que Jesus ele é o mensageiro, ele é o conteúdo da mensagem, porque ele anunciava o Messias, que é ele mesmo, sabe? E Jesus, como pregador, ele não só pregava aos corações, Jesus conhecia os corações, sabia o que se passava nos corações das pessoas. Eu tive agora pregando uma série de mensagens no Sermão do Monte, e me maravilhava em cada mensagem, e eu tentava ver Jesus pregando aquela mensagem.
ele falando, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, e Jesus ensinando isso e sabendo a realidade das pessoas ali. E realmente, que exemplo técnico, sabe? Sem dúvida. De organização, sem dúvida, tudo. Sabe? E de ensino que Jesus tinha. Sim. E que ele quebrava as barreiras do templo. Jesus pregava em tantos lugares e Jesus gostava muito de pregar a uma pessoa. Impressionante. Jesus gostava de ter a pregação que ele fez para a mulher samaritana, de alguma forma, a forma como ele chegou lá em Zaqueu, a maneira como de forma individual Jesus ensinava as escrituras, cara. Uma coisa interessante, muitas coisas interessantes, né, na pregação de Jesus, mas eu vou destacar apenas algumas aqui. É que ele sempre prega sentado, tá? Por exemplo, em Lucas capítulo 5, quando ele entra no barco de Pedro para pregar, ele se senta. Se fosse a gente, pregaria em pé. É verdade. Mas não, ele sempre prega sentado. No Sermão do Monte, no começo, Mateus 5:1 diz assim, que ele se senta e começa a ensinar. Boa, bicho. Porque os mestres... Vou pedir uma cadeira para eu sentar na hora que estiver pregando. Os mestres em Israel, no tempo de Jesus, só pregavam sentados. Isso. Por isso que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Os alunos sentavam-se no chão e os mestres numa cadeira. Tá? Ele sempre prega sentado. Isso é muito interessante. Tem um episódio lá em João, acho que capítulo 6, se não me falha a memória, 6 ou 7, que aí os fariseus mandam os guardas do templo, né, irem prender Jesus. Quando chega lá, os caras voltam e dizem, a gente nunca viu alguém falar como esse homem. Os fariseus disseram, vocês também? Ele enganou vocês também? Imagina ver Jesus pregar, filho. A retórica, cheio de graça, diz João 14 sobre ele. Imagina, ele é o próprio Deus pregando ali. Eu acho fantástico quando o próprio João Batista, quando está preso, tem uma crise sobre se realmente aquele que ele ensinou é o Cristo. E mesmo ele não tendo realizado nenhum milagre, como já dissemos, João Batista, não é? Jesus manda dizer para aqueles discípulos de João, olha, diz o que está acontecendo. Os cegos veem, paralíticos andam. Jesus está dizendo para João que a mensagem dele teve resultado. Deu certo. João, aquilo que você pregou está se cumprindo. Está se cumprindo. O que veio depois de você é maior. É o Messias. E aí a gente vê João Batista, Jesus e o efeito, como se ele sentar e ouvir Jesus, a pregação de Jesus, algo fantástico. E essa missão ele deu para os apóstolos, né? Sim. Os próximos pregadores aí, os apóstolos. Os primeiros que começaram a ensinar a mensagem de Jesus, ainda com Jesus aqui, com eles. E aí eu me arrepio, literalmente falando, quando analiso a pregação dos apóstolos, né? De Jesus e dos apóstolos, porque Pedro era um homem, um dos maiores líderes da história do cristianismo, sem dúvida. Pedro, ele não espera o teto cair para resolver o problema que tem. Ele toma iniciativa. Então, às vezes, ele se equivoca, mas ele não fica sem tomar iniciativa. Sim. E quando a igreja está sendo acusada de estar bêbada, em Atos capítulo 2, ele que começa pregando. E ele prega cheio do Espírito Santo, com coragem, um homem iletrado, não era analfabeto, mas sem um estudo formal para ser um rabino, né? E Deus capacita quem ele quer. Claro. Quem ele quer, Pedro, filho, Bruno. Infelizmente, meu irmão, tem muita gente que acha que consegue pregar hoje em dia pela sua própria força. Você começou dizendo que é pela graça de Deus, professor da escola bíblica hoje. E se não for a graça de Deus, a gente consegue fazer o que nessa vida? Nós não podemos esquecer, em todas as áreas da vida cristã, mas pensando agora em pregação, que é o que estamos conversando, de não sermos tão autossuficientes por causa do conhecimento do estudo, de acharmos que Deus é dispensável. Porque é um sentimento que nós podemos correr esse risco de ter. É verdade. De, poxa, eu já estou tão acostumado, eu já tenho pregado tanto, que eu já tenho a manha. Eu já consigo seguir essa linha, e às vezes esquecemos e pensamos que Deus é dispensável na pregação. E é muito importante lembrar que Deus nunca será dispensável. John Stott diz uma coisa, Bruno. Ele... na apresentação do seu livro Eu Creio na Pregação. Eu também creio, né? Eu já li. Isso, fantástico esse livro. E John Stott diz que, confesso que fico frustrado, sabe, com o sentimento de toda vez que subir ao púlpito, ele sentir, eu vou parafrasear a ideia aqui, você pode ler depois, mas sentir aquele medo. Eu gosto de dizer assim, de a mão ainda suar frio um pouquinho, sabe? São sentimentos que a gente ainda deve manter
subir e pedir a graça de Deus na pregação. E nós aprendemos isso desde João Batista, chegando nos apóstolos. O livro de Atos mencionou os pregadores que não são apóstolos, né? Como Filipe, que é evangelista e diácono, mas ele é quem planta a igreja em Samaria, né? E também prega para o eunuco, o etíope lá, Apolo, na carruagem, né? Apolo, né, também, em Atos 18. E Apolo, em especial, meu irmão, tem uma característica nele que é a seguinte: o texto de Atos 18, do 24 ao 28, diz que ele era eloquente, né? Diz que ele era conhecedor, pregava com precisão as coisas acerca de Jesus e tudo mais. Ele era um grande pregador, um grande. Só que aí Priscila e Áquila notam que falta alguma coisa na pregação dele. Chamam ele à parte depois de ouvi-lo, provavelmente para jantar em casa. O texto não diz. Sim. E aí diz que ele viaja para onde ele tem que ir. E aí complementa que a partir daquilo ali ele continua pregando daquela maneira, sim, mas ele passa a ensinar que Jesus é o Cristo, que antes ele não fazia. E em toda a pregação no livro de Atos, todas terminam falando que Jesus é o Cristo, né? Jesus é o Messias. Legal. E Áquila e Priscila, onde é que eles aprenderam isso? Paulo morou com eles 1 ano e meio em Corinto. Isso. Então eles aprenderam com Paulo, nada mais nada menos. E passaram para Apolo. E o pulo do gato é o seguinte, filho. Desculpa. Não, que mesmo o melhor dos pregadores tem coisa para aprender. É isso que eu ia falar. Isso. Com alguém que não aparece pregando. Exato. Que são Priscila. Eles não aparecem pregando. Tem uma igreja que se reúne na casa deles, mas não quer dizer que eles que eles eram os pastores. Sim, não. Temos. Já vi você dizendo, e a gente concorda bastante com isso, que quer conhecer, às vezes, o caráter e a humildade daquela pessoa sobre uma determinada área, critica a pregação dele no final. Faz isso com a motivação correta. Isso. Não faz isso só para detonar a pessoa, não. Mas chega e diz: olha, eu acredito que faltou isso, eu acredito que a gente está precisando, isso aqui é o que nós precisávamos ouvir, se tiver de acordo com as escrituras. Diz que o cara citou um versículo errado. A resposta dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher que pregou, vai determinar muito do que ela entende sobre pregação. É verdade. Porque eu sempre disse isso, nós, Bruno e eu, somos hoje de denominações diferentes, mas eu sempre disse: poxa, eu preciso estar perto de pessoas que cheguem para mim e digam se tem alguma coisa errada na pregação. Eu tenho ensinado isso na comunidade onde eu estou pastoreando. Olha, eu preciso que as pessoas digam isso, para que a gente não engula tudo. É isso o propósito que a gente está falando aqui de pregação, para a gente não engolir tudo, mas nem sempre o pregador ele consegue ter essa percepção. Ele precisa de gente perto para dar uma força nisso aí, não, Bruno? Com certeza. Olha, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, mas eu quero encerrar a minha fala nesse vídeo de hoje mencionando 1 Timóteo 4,15, que depois de falar sobre a pregação, Paulo diz assim: que o teu progresso seja notório a todos. Ou seja, seja um pregador melhor daqui em diante. Sim. A gente não pode estagnar, tem que dar sempre o nosso melhor para a glória de Deus. Olha, o que eu quero dizer é que tem uma longa caminhada daí para frente. E eu estou aprendendo ainda muita coisa e preciso aprender com vocês também, tá bom? Mas esses dias eu fui dar uma revisada nos meus sermões. Nas minhas pregações, eu abri o computador e fui vendo uma para retomar alguma série e fui vendo que tem muita coisa que foi dita de forma equivocada, que precisa melhorar, sabe? Eu disse: poxa, graças a Deus que eu não simplesmente peguei ele impresso e disse: pronto, aqui está uma verdade que eu vou pregar em todos os tempos. Eu acho que em termos de aplicação e preciso melhorar muito ainda, e a gente está junto para isso, para aprender uns com os outros, tá bom? Então, essa ideia da pregação no Novo Testamento, que é uma base para a gente hoje. Claro, toda a Bíblia, né? Possa estar presente e a gente aprender muito mais. Querido aluno da Escola Bíblica Hoje, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu te peço que você curta o nosso vídeo, que você mande um retorno, um feedback aí, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, pessoalmente. Pode criticar? Deve, né? Por mensagem de fumaça, seja como for, nos dê um retorno. Compartilhe essa mensagem na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.